Bom dia, queridos e queridas. Deus abençoe seu dia. Vamos à nossa reflexão. Hoje eu quero comentar de uma situação que as pessoas se acostumaram mal, por não entender as escrituras. Meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus foi crucificado na cruz através da sua carne, e o seu sangue, nós fomos remidos de nossos pecados. E o que acontece? Um dia eu estava num culto, eu falei para Deus assim, Senhor, vendo o pastor pregar, eu falei, Senhor, eu não quero viver de notícia de segunda mão, não. Eu não quero ficar me alimentando de notícia de segunda mão. Não, não quero. E aí Deus abriu a porta para mim. O que acontece, irmãos, é que 99% dos crentes vivem de notícia de segunda mão, quando eles podem ter notícia de primeira mão. Porque não tem mais nada que impede a eles de terem notícia de primeira mão. Eles só vivem de prato feito. A igreja hoje vive de prato feito, quando poderia ter notícia de primeira mão. Olha o que diz a palavra em 1 Corinto, no capítulo 11, diz assim: Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então o corpo, né, o pão é o corpo. Agora tem um versículo aqui, um texto, que está na Epístola aos Hebreus. Eu nunca vi ninguém falar isso. E você vai ficar assim, espantado no que eu vou comentar aqui contigo, porque caiu a vendas dos meus olhos quando eu li isso, o texto, e Deus me mostrou isso. No capítulo 10 de Hebreus, no versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Por onde? Pelo véu. Isto é, pela sua carne. Quando Deus me mostrou isso, eu fiquei doido. Eu queria falar, compartilhar isso. Eu não era auxiliar na igreja ainda, e eu fiquei doido, chamei o pastor na época. Pastor, olha o que Deus está falando aqui. Ao véu. E aí ele começou a tomar tapa no rosto. Ele começou a tomar chicotada, espinho na cabeça. E aí ele começou, cravo na mão. E aí começaram a cuspir nele. E aí foi até a cruz. Isso é o corpo. O corpo é comparado ao véu. Aquele véu foi rasgado por causa daquele sacrifício dele, de tudo aquilo que ele recebeu até ser crucificado. Cada situação daquela foi abrindo o véu. Para quê? Para que nós tenhamos acesso à Arca da Aliança, ao trono da graça. Eu não preciso de um pastor para Deus falar comigo. Deus não precisa de um pastor para Deus falar contigo. Todos agora somos sacerdotes, sacerdote real. Ai, Jesus. Então, sabe o que Deus está falando para você nessa manhã? Que quando você pegar aquele pãozinho na ceia, aquele pedacinho de pão na ceia, olha para ele e lembre do véu.
Você está comendo um pedaço do véu, que é comparado ao corpo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. O véu é comparado à carne. Aí as pessoas falam assim, todos os irmãos têm esse hábito, né? Ah, a gente só vai a Deus, a Jesus, pelo sangue. Caramba, vai ter aí um reboliço aí. Você vai a Deus, o sangue faz parte desse caminho, mas não é só ele. A carne também faz. Então me explica isso, pastor. O sangue te prepara, te purifica. Mas o que te deu acesso foi a carne. Foi a chicotada. A carne é comparada ao véu. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Guarda isso. O sangue te purificou, mas a carne deu acesso a você ao trono da graça. Pare de viver de notícia de segunda mão. Todo esse sacrifício é para você ter acesso ao trono da graça. Em nome do Senhor Jesus. Guarda isso. Tomara que haja um reboliço agora na tua vida e você fale, vou no culto para saber o que Deus quer falar comigo. Deus quer falar contigo no íntimo. Não precisa de ninguém. Em nome de Jesus.